Tá, hoje vou ministrar o treinamento para vocês na manhã de hoje e na tarde de amanhã ficou agendado, né? Isso. Tá. Vocês adquiriram a licença Enterprise, certo? Desculpa, não entendi. Vocês adquiriram a licença Enterprise. Isso. Completo. E vão começar a implantação agora, certo? Exato. Tá. Então, a gente vai começar, então, hoje o treinamento, tá? Ele vai começar pela parte básica, a gente vai ver como fazer os cadastros de mão de obra, como fazer os cadastros de macroestrutura e subdivisão da empresa. Beleza. Vamos ver também como é que vai ser os cadastros de estoque. Tá? Os principais cadastros para a montagem do banco de dados, tá? Certo. E conforme for a aula, a gente entra na questão da gestão das ordens de serviço, como fazer solicitação de serviço, como fazer o lançamento das horas trabalhadas e a conclusão das OS, tá? Beleza. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente começar a ver a questão do Sigma, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem ficar à vontade para perguntar. Beleza. Já estão visualizando minha tela? Sim. Tá, então essa é a tela inicial do Sigma Desktop, tá? Que é o que vocês têm instalado aí. Então, vocês vão utilizar o Sigma Web e o Sigma Android também? Cara, eu acredito que a gente vai estar utilizando ele, não vai ser o web, vai ser o outro. O Android pelo app? Não, na verdade, o que acontece? O meu está instalado no Norte, mas não está entrando pelo web, eu entro direto pelo servidor, não sei como foi feito. Ah, não, sim. Essa é a tela inicial do software. Eu pergunto porque vocês também têm o Sigma Web e o Sigma Android, tá? Que aí a gente vai ver mais na gestão lá, quando chegar nas ordens de serviço. Porque o Sigma Web, ele é bem mais básico, tá? Ele tem algumas informações, tem menos informações, é mais para o pessoal poder solicitar serviço, para os mantenedores poder fazer lançamento de horas, tá? Então, mais é essa questão. E o app também, mais para lançamento de horas, para fazer solicitações de serviço, para poder fazer checklist mobile também, tá? Mas a gestão como um todo, sim, é feita pelo desktop, que é esse aplicativo aqui, que daí aqui ele tem todo o sistema, tá? Tem todas as informações do sistema, tá? Perfeito. Então, conforme a gente vai ali, eu vou mostrando parte do web, ele pode ser utilizado, tá? Quando a gente chegar mais lá na questão da gestão das planilhas. Tá, o Sigma, então, ele é baseado no PDCA, certo? Então, o PDCA, o ciclo PDCA do Sigma, a gente tem no Plan a parte de planejamento e a parte de dados. A gente monta nosso banco de dados com as informações de macroestrutura, de ativos, mão de obra, de disponibilidade dos funcionários, tá? Tem a parte de cadastro de planejamento de intenção, a gente vai ver sintoma, defeito, causa, controle de estoque, é tudo feito pelo plano. Qualidade é onde a gente consegue consultar a questão de histórico, né, e algumas outras acompanhamento de ordem de serviço, e dentro de cadastros básicos de OS, que a gente tem um cadastro de serviço padrão, procedimento, cadastro de serviço também, tá? No Google, é o segundo momento, que é a parte da elaboração, tá? É onde a gente tem toda a gestão das ordens de serviço, onde tem a parte de aprovação de SS, lançamento de horas trabalhadas, conclusão das OS, onde a gente consegue, através do alerta de programação, fazer a pesquisa das OS que a gente tem pendente, tá? E aqui também monta toda a nossa parte de programação de preventivas, preditivas, checklist e lubrificação, tá? Então, toda a gestão de programações. Já no cheque, a gente tem toda a questão de relatórios e gráficos, é onde a gente faz a nossa medição. Tá? Então, a gente começa a relatórios de horas trabalhadas, de máquina parada, gráfico quantitativo de POS, custo,
tá? Então, relacionado a indicadores também, né, KPI. E no Action, a gente tem parâmetros para criar os dados, como parametrizar os níveis de acesso, e com alguns parâmetros a gente vai vendo no treinamento, tá? Que são parâmetros que influenciam na questão de lançamento de horas trabalhadas, na questão do cadastro de máquina. Então, tem alguns parâmetros que a gente já vai vendo durante o treinamento. Tá? Certo? Então, para a gente começar, a gente vai começar aqui com o cadastro de mão de obra e disponibilidade. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um fluxograma, que é basicamente o que a gente utiliza no cadastro de funcionário. Então, aqui a gente tem o cadastro do funcionário, é o cadastro central. Tá? A gente pode anexar ferramentas, ausências e consultar a disponibilidade da obra. A escala de trabalho, ela pode ser escala fixa, então anual, por escala. Escala de segunda a sexta, na sábado, que já tem horário predestinado para ele exercer. O plantão anual é baseado em dias, por 2, 4 por 2, tá? Então trabalha uma semana no turno, outra semana no outro turno, baseado em dias. E o plantão por escala é baseado em horas, 12 por 6, 24 por 60 dias. Tá? E aqui também a gente pode separar os nossos funcionários através de áreas importantes, que é a área que executa a manutenção, né, manutenção mecânica, manutenção elétrica, manutenção hidráulica, os tipos de manutenção que a gente vai ter e como a gente vai dividir a nossa área. A origem é a situação em que um funcionário está por conta da empresa, se ele é contrato por tempo determinado, se ele é efetivo, voluntário. E a função propriamente dita é a função que ele exerce lá em carteira. Auxiliar mecânico, mecânico 1, mecânico 2, técnico eletricista, tá? Então, basicamente, esse é o fluxograma de cadastro, tá? A gente vai ver agora como cadastro do certo? Então, aqui, dentro do plano, a gente tem os pilares de mão de obra e disponibilidade. Então, os pilares estão voltados para o cadastro de mão de obra, tá? Então, obra, a gente vai usar o botão de área executante, que é, como eu já comentei, são as áreas que executam a manutenção. Tá? Então, na área executante, a gente faz o cadastro, a gente vai começar a fazer os cadastros, tá? Então, o que eu indico sempre, tá? Fazer os cadastros. Faz o cadastro da área executante, cadastro da origem, cadastro da função, tá? Deixa cadastrado todas as funções, todas as áreas executantes, todas as origens que a gente vai ter dentro da empresa, tá? E o cadastro na disponibilidade, o cadastro da escala de trabalho fixa, tá? Que é aquele horário fixo de trabalho, para depois poder fazer a montagem do cadastro do funcionário, tá? Porque daí lá no cadastro do funcionário só vai fazer os vínculos com os cadastros que a gente já fez anterior, certo? Então a gente vai começar cadastrando a área executante, tá? Então para fazer o cadastro é bem simples no Sigma, tá? O que é preciso ser feito? Vocês vão colocar o código, procurar sempre utilizar um padrão na codificação, sempre letra maiúscula, evitar usar acento, evitar usar caractere especial, tá? Se quiser dar um espaço entre um código, dentro do código, evita o espaço, usa sempre um tracinho. Por exemplo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, manmac. Estão visualizando aí, pessoal? Olha, agora eu acho que sim. Voltou. Ah, voltou? Sim. Ah, beleza. Então aqui. Tinha parado na área executante, tá? Na hora que antes de você entrar na área executante. Tá, aqui. Então, a gente vai fazer o cadastro da área executante, tá? Conseguiram ver qual é o fluxo de cadastro de obra? Sim, sim. Tá? Então, beleza. A gente vai ver aqui a área executante. Para fazer o cadastro, então, sempre evitando
no código, tá? Porque o Sigma é todo baseado no código. Até para depois, na hora de explicar o relatório, vocês vão ver que é baseado no código, na informação, tá? Claro que sempre vai ter a aba para pesquisar a descrição. Sempre vai conseguir pesquisar a descrição, mas o que fica registrado para o sistema é as informações que ficam registradas no código. Então, por exemplo, eu vou fazer o código aqui, ó, MANMEC, tá? Manutenção mecânica, por exemplo, da área existente. Eu já tenho esse cadastro. Pode ver que ficou em verde, é que esse código já existe, tá? Se ficar em vermelho, o código ainda não existe, eu posso fazer o cadastro novo. Se o código já existe, eu clicar Enter, o que eu vou conseguir fazer é alterar as descrições, tá? Alterar as descrições ou vínculos. Mas eu não vou conseguir fazer 2 cadastros diferentes com o mesmo código. 2 descrições com o mesmo código, tá? Automaticamente, quando eu alterar um, aí, o outro já não vai mais ter o outro cadastro, tá? A descrição. Então tem que ter esse cuidado na hora. Enquanto é inicialmente não tem problema, tá? Fazer a exclusão no cadastro, mas o que a gente sempre diz? Depois de feito o cadastro, data gerencial, sistema, evitem exclusões. Porque quando se exclui um cadastro, você tem um histórico referente, tá? E aí isso pode impactar lá na frente, lá em extração de gráfico, até mesmo na questão do histórico, tá? Então eu fiz o cadastro, código, tá? Coloca o código, então Enter, ele aponta para frente do campo, coloca a descrição, clique em salvar, tá? Bem básico, área executante. Origem, mesma questão, tá? Coloco a descrição do código, tá? Então, o código que eu quero utilizar, o padrão que eu vou utilizar de notificação, dou um Enter, ele vai habilitar para preencher a descrição, tá? Clique em salvar, coloca a descrição e clique em salvar. E a função, aí eu já faço vínculos, tá? Então, por exemplo, auxiliar mecânico. Tá, pode ver que eu estou sempre utilizando um tracinho, estou evitando no código utilizar acento, utilizar caractere especial, tá? Sempre cuidando, você tem que cuidar esse ponto aí, não dar problema depois na hora do cadastramento. Clico Enter, ele vai habilitar para mim fazer o preenchimento, tá? Então, aqui, auxiliar mecânico, tem áreas importantes de manutenção mecânica. E a origem dele é efetiva. Eu tenho aqui a opção de e até de colocar o valor do custo médio hora. Mas, para sair relatório de gráfico, a gente tem a valorização do HH, vai ver mais lá para o final em relação a custos, tá? Como a gente faz a valorização do HH para controlar custos na hora de selecionar da mão de obra. Então aqui a gente vai ver família, tá? A gente vai ver família para funcionário, a gente vai ver família para peças e a gente vai ver família para máquina, para água e para equipamento que a gente pode montar, tá? A gente vai ver mais à frente também, a gente volta a conversar sobre isso. Então aqui, fiz o cadastro da função, fiz mais custos de área executante de origem, tá? Custo médio, hora eu posso colocar o e aí clico em salvar e fica registrado aqui, tá? Então já tem a área executante e a função. Aí eu venho na aba de disponibilidade de cada casa e para elas de trabalho. Então aqui eu boto todo o trabalho que tem dentro da empresa, tá? Posso utilizar o padrão de codificação, por exemplo, turno 01, que eu até já tenho cadastrado, turno 1 também. Tá, vou botar aqui, turno 02, por exemplo, que é o turno da tarde, vamos supor assim. Ele começa a trabalhar às 14 horas da tarde, tem um intervalo às 18, retorna do intervalo às 19 e vai até às 22h35, tá? Então aqui eu monto o turno, fica em preenchido, ele vai preencher de segunda a sexta. Se caso tem horário de trabalho no sábado ou no domingo, eu posso preencher de forma manual, tá?
clico em cima da produção de cliente, tá? E aqui tem o botão de descontar intervalo de almoço. Para que serve esse botão? Caso eu colocar e tiver setado o funcionário lançar esse horário aqui entre 18 e 19, automaticamente vai ser descontado o lançamento dele, tá? Caso eu não colocar de contato intervalo de almoço, vou lançar esse horário das 18 às 19, ele lança como hora extra, tá? Esse período aqui. Então, se for fora desse horário estipulado aqui, o sistema vai entender como hora extra, tá? Fiz o cadastro, clico em salvar, está registrado o turno de trabalho, tá? Então, aqui também, a escala de trabalho, a gente tem plantão por escala e plantão anual, tá? Vou mostrar aqui como faz esse cadastro, tá? Então, aqui, o plantão anual. Como é que funciona? Eu vou dar o código dele, tá? Do plantão. Vou escolher todos os funcionários. Lá no cadastro de funcionários, a gente vai ver que tem a opção de cadastro fixo, de horário de escala fixa, e horário de plantão anual. Então, os funcionários que a gente cadastra no plantão anual, a gente pode utilizar, tá? Tanto para fazer plantão anual aqui, tanto quanto para fazer plantão por escala, tá? Então, vai selecionar o funcionário. Então, seleciona o funcionário e adiciona, tá? Então, aqui já está adicionado os códigos dos funcionários, todos os funcionários que vocês querem montar para aquele plantão, tá? Então, adiciona todos eles. E aí, vem aqui na programação e pode montar as datas, tá? Por exemplo, eu vou começar pelo mês de junho, tá? Então, aqui tem, a partir da segunda-feira, tá? Eu vou escolher aqui 6 dias de trabalho e vou escolher o trabalho que ele vai trabalhar. Tá? No 02. Aí eu vou as datas aqui, tá? E aí ele vai me deixar atrás de eu teria que vir aqui e pagar e plantar. Aí seleciono outras datas e aí eu vou montando, tá? Conforme eu quiser utilizar, vou montando. Se for sempre o mesmo turno, eu posso deixar e vou confirmando, tá? Se for outro turno, então é só selecionar as datas aqui e montando, tá? E aí vai montando o turno conforme necessidade. Depois que terminar, clique em salvar, está registrado o plantão ali. Então, tu pode fazer esse plantão por mês. Tu pode ter, se tu já tem já definido por mais tempo, cada 6 meses, tu pode já montar por 6 meses ou até mesmo por ano, conforme você tem lá, tá? O plantão por escala, ele vai abrir um aplicativo à parte, tá? Para você fazer o cadastro. Então, vai ter o mesmo usuário que vocês acessam, vocês podem utilizar aqui, tá? Então, aqui, o que vocês vão fazer para criar esses plantões? Cadastro, tipos de escala. Aí vocês vão compor tipos de escala que vocês querem utilizar, tá? Aqui, por exemplo, 12, 35, tá? Aí são quantas horas que ele vai trabalhar e quantas horas que ele vai funcionar. E aí, aqui a descrição que vão utilizar esse plantão, tá? Então, vocês podem definir aqui. Clicando em salvar, fica registrado esse plantão, tá? E aí, para tirar a escala, vem aqui gerar escala, vai selecionar o tipo de escala que você vai utilizar, 12 por 36, por exemplo. Vai selecionar qual participar dessa escala, a hora inicial de trabalho, hora final da manhã, hora inicial da tarde, hora final da tarde, data de início do plantão e data de fim, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, começa às 6 horas
e vai até as 12. Depois ele retorna das 13 às 19, às 18. Aí aqui a data de início, vou botar a data de hoje e a data de início ao final do mês. Tá? Ok? Aí aqui eu vou selecionar o código do funcionário, incluir e vou mandar gerar a escala. Tá? E aí automaticamente o sistema vai calcular o dia que ele vai trabalhar, o dia que ele vai folgar, e vai ter todo mundo, vai estar montada toda a escala conforme as datas dos horários aqui, tá? Então bem simples de fazer também. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tá? Aí agora a gente vai fazer o cadastro do funcionário. Tá? Depois eu vou mostrar que a gente pode cadastrar. Aqui eu já vou até mostrar que a gente tem um botão de cadastro de ferramentas, tá? E também a gente pode vincular dentro do funcionário. Então aqui eu tenho todas as ferramentas que possa vir a utilizar. De pena, parafusadeiras, multímetros, tá? Então eu posso cadastrar as ferramentas que eu quiser. Tá? Até vou pegar um cadastro aqui, ó, uma parafusadeira, por exemplo. Tá? Coloco os valores dessa parafusadeira, a quantidade que eu tenho, a quantidade disponível. Tá? Aqui a quantidade que eu tenho, que eu tenho armazenada, e qual o local, o estoque, onde é que ela está guardada. Custo unitário, número de patrimônio, tudo isso eu posso colocar, tá? Clique em salvar aqui e deixa tudo registrado todas as ferramentas que eu vou utilizar. E aqui, equipe de trabalho, eu vou montar a equipe de trabalho. Depois eu vou mostrar para vocês. Agora a gente vai ver a questão do cadastro. Então aqui a gente vem na aba de funcionários. Então a gente já cadastrou o executante de execução e escala de trabalho. Tem uma ferramenta também cadastrada. Tá? O que eu sempre indico no cadastro do funcionário, sempre utilizar o código de matrícula do funcionário. O código é intransferível. Então, cada um vai ter o seu. Se o funcionário for demitido, esse código não vai entrar para outro, tá? Vai ficar o registro dele lá, então pode utilizar o código de matrícula bem tranquilo, tá? Coloca o código, dá um Enter, e ele vai habilitar os campos de preenchimento, tá? Então, aqui ele vai abrir a tela para montar a taxa de funcionário. Aqui nós vamos cadastrar o nome, tá? Bota o nome, faz a descrição do nome. Podem colocar uma abreviatura, tá? Para o nome. Primeiro nome, apelido, como vocês preferirem. Data de admissão, tá? É a data de início. Data de demissão, se caso ele for contrato por prazo determinado, tá? Vocês podem utilizar essa data de demissão como término do contrato, tá? Para vocês virem a consultar rapidamente. Tá? Aqui, hora dia e hora mesa, conforme a gente setar no plantão, eu já vou mostrar para vocês, tá? E aqui a gente faz o vínculo, tá? Coloca, por exemplo, auxiliar mecânico. Eu vou mudar a área executante dele. Ó. Pode ver que quando eu coloco auxiliar mecânico, ele já puxa o vínculo que eu fiz lá da função. Tá? Já puxa a área executante, eu puxo pelo qual esse funcionário pertence. Informações adicionais do funcionário, né? Como endereço, cidade, RG, CEP, telefone, não posso estar informações adicionais para ele. E aqui o tipo do funcionário é importante eu cadastrar, tá? Então eu tenho que indicar se ele é administrativo, se ele é mantenedor, se ele é operador. Isso vai impactar lá na questão do custo também, depois na hora de fazer a valorização, certo? E depois, se ele tiver usuário, tá? Se ele tiver um usuário, se vai ter usuário de acesso, principalmente na web, ou Sigma né, eu posso vincular aqui o usuário de acesso aqui para ele. Tá? Outro ponto importante para cadastramento
tá? Que a gente não pode deixar. Tá? Então, aqui, ó, pontos importantes, tá? Tem que ter cadastro, função, área executiva, tá? Tipo do funcionário e plantão. Funcionário, é a escala de trabalho dele. Esse plantão é importantíssimo, tá, pessoal? Porque através dele vocês vão conseguir medir as horas de trabalho do funcionário, o que ele está trabalhando de hora normal, hora extra, quanto de horas conseguir o TTR médio, né? Funcionário, então, que é o tempo médio para esse funcionário, né, nas atividades dele. Tá? Então, é importante a disponibilidade de mão de obra do próprio funcionário, tá? Então, esse cadastro é importante fazer. Então, não podemos esquecer de colocar a escala de trabalho. Tá? E aqui, conforme eu comentei, ele pode ser fixo ou plantão anual. Então, aqui, fixo, eu já escolhi a escala de trabalho, então, que a gente para ele. Tá? E aqui você está anual, eu clico certo como manual, agora ele vai aparecer lá no para ele, tá? Então, esses são os cadastros principais, tá? Clique em salvar, está registrado o cadastro funcionário. Aí depois podem colocar outras informações. Então, aqui, depois você tem a questão de ferramentas, podem adicionar ferramentas, colocar a quantidade de ferramentas, a ferramenta, aqui todo o que vocês podem até imprimir, tá? Indicando que eu recebeu essa ferramenta. Ó, aparece toda a listagem das ferramentas que recebeu, toda a descrição e que vocês estão gerando, tá? E as assinaturas aqui, tá? Esse termo pode ser modificado, tá? Cadastrar e colocar as informações que quiserem nesse termo. Ele já tem tá? Mas você alterar conforme a necessidade. Então, depois do funcionário já cadastrar, já vai ter lá horas, podem vir aqui consultar as OS que trabalhou. Podem anexar, tá? Então, para colocar a data inicial do curso, data final do curso e a descrição do curso, aí fica salvo aqui, tá? O pessoal utiliza bastante para curso de NR 10, NR 12, NR 36, 35, empilhadeira, né? Até para poder consultar se o funcionário depois, por exemplo, vai ter um serviço em altura para fazer, eu quero consultar ver se ele tem o treinamento específico. Ou vai ter um espaço confinado, serviço de espaço confinado, e eu quero consultar para ver se ele tem um curso específico. Tá? Eu posso utilizar esse campo para pesquisar. Então, eu coloco os cursos aqui e posso verificar se ele tem ou não. Área de atuação. Então, se ele é centralizado, se é totalmente eu coloco centralizada, coloco qual setor em qual ele atende. Então, se ele atende a fábrica como um todo, descentralizada, tá? Não tem problema nenhum. Você vai atender, ele pode fazer a OS de toda a fábrica. E outro campo importante aqui que pode ser cadastrado é a equipe de apoio. Vocês podem colocar, por exemplo, o funcionário não pôde vir trabalhar hoje e para mim não está saindo perguntando para ninguém o que eu faço agora, quem é que eu destino para executar as ordens de serviço dele. Ele tem uma equipe de apoio, eu posso cadastrar aqui os funcionários que podem suprir a necessidade dele, pode ser que tenha a mesma especificação, mesma formação técnica, né, para que eu possa, o funcionário não precisa finalizar, eu sei quem chamar, por exemplo, tá? Então aqui cadastrar, vou selecionar o funcionário cadastrar. Ó, seleciono o funcionário que eu já tenho cadastrado, telefone, incluir e vai montar aqui ele.
Então, essas são as principais informações do cadastro do funcionário. Certo? Importante, posso inativar, tá? Em caso de demissão do funcionário, ou caso ele não fizer mais parte da equipe, ao invés de eu excluir o cadastro, inativar, tá? Eu inativando, ele não vai aparecer mais para a gestão da família em serviço, não vai aparecer mais nos indicadores, nem nada. Porém, o histórico do serviço que ele realizou está cadastrado, tá? Então, é interessante também essa questão. Colocar a imagem, tá? Então, aqui eu venho, a imagem para o funcionário, vou lá, busco a imagem. Tá? Uma dica, a imagem, para que todos possam ver a mesma imagem, coloca ela sempre numa pasta, de preferência uma pasta de instalação do Sigma, onde foi instalado. Assim, todos os que tiverem acesso vão ter o mesmo caminho para mostrar na hora de visualizar a imagem. Tá? E aí vão visualizar a mesma imagem. Se eu botar de um caminho local da minha máquina, outra máquina pode não ter o mesmo caminho para atualizar a imagem, então não vai atualizar a mesma imagem que tem, tá? Outro ponto importante do cadastro do funcionário é o lançamento de ausências. Eu posso lançar essas ausências por aqui, no próprio cadastro do funcionário, enquanto eu tenho ali também, depois eu vou mostrar ali tá? De cadastro de ausências, tá? Então, aqui, ausências, para que servem essas ausências, tá? Faltas, atestados, então pode ser ausências futuras, pode ser ausência passada, no dia anterior, hoje, tá? Uma ausência pode participar, ou até mesmo um treinamento, tá? A importância de cadastrar isso é depois, na hora de entrar em gráfico, relatório, tá? Principalmente o gráfico de taxa de ocupação do próprio funcionário, ele não impactar esse tempo na taxa de ocupação dele. Então, quando tu lança como ausência, ele automaticamente vai descontar lá da produtividade, e isso não vai afetar nos indicadores. Férias também, até para depois possibilidade de prova, e também é interessante e para lançar ausência, tá? Aqui eu vou tá? Se eu for pelo botão de ausência, eu precisar selecionar o código, selecionando o código do funcionário, ele habilita para mim fazer isso, tá? Então, ele vai habilitar para preencher os dias. Então, por exemplo, hoje, das 2020, tá? Vou botar aqui dia 2 de novo, 6 de 2020, tá? Hora inicial. A hora inicial, vamos botar aqui um treinamento, tá? Então, aqui a hora inicial do treinamento e o código do motivo, tá? Treinamento. Se eu não tiver o cadastro aqui, o código do motivo, tá? Tem esse lado, me leva para a tela de cadastro do motivo. E aí aqui eu posso cadastrar, tá? Coloco o código, dou um enter, coloco a descrição, né? E aí aqui aparece a descrição, clica em salvar, está registrado. Coloquei, então, se é ausência integral, se ele não veio o turno inteiro dele, coloca como ausência integral, ele vai acatar como se fosse o dia inteiro. Ou se é uma ausência parcial, uma saída mais no horário, tá? E aí aqui vocês vão ter lançar ausência, ok? Lançar a ausência, finalizaram o procedimento, clique em salvar, tudo certinho, tudo registrado. E aí clique em salvar aqui o funcionário, sem sair da própria tela de cadastro do funcionário, para conseguir mostrar as ausências. Então aqui as ausências a gente tem disponibilidade, é o mesmo botão, é para vocês verificar. Certo? Outro campo aqui são datas.
datas. Aqui vocês conseguem fazer o cadastro rápido de semana, das datas do ano, tá? Então é interessante vocês fazerem. E aqui datas, vocês colocam datas específicas, feriados, feriado pré-determinada pela empresa, pode ser troca, ou como vocês preferirem, tá? Para que serve esse lançamento? Por exemplo, ele vai contar essa data como um feriado, então qualquer lançamento fora trabalhada, fora essa, tá? Vocês estão indicando que não trabalha na sua vida, tá? Então, importante também para isso. Até para a questão dos indicadores também lá, de disponibilidade, tá? Então, vendo as vendas aqui, não vai afetar o indicador de disponibilidade do máquina. Por exemplo, uma manutenção que fazendo aqui, a máquina não vai ficar parada, aquele vai afetar o indicador. Então, não vai ter máquina a tempo de máquina parada de disponibilidade. Hoje já não estava previsto tá? Coloca a data. Então, aqui, ó. Feriado, Natal. Tá? Colocou a data, feriado, salvar no estado lá. Tá, então aqui na mão, aí no cadastro de eu posso cadastrar aí. Então, eu vou montar um código aqui. O que seria aqui, tá? Então, na hora de fazer o lançamento, para a trabalhada, a gente vai ter a opção de lançar para um funcionário, ou vai ter a opção de lançar as horas para uma equipe. Automaticamente, o lançamento ele vai pegar os 2 funcionários, ou 3, ou 4, vai pegar os funcionários que tem cadastrado dentro dessa equipe, tá? Vai fazer o mesmo lançamento de hora para ele, mesmo horário, com a mesma descrição, tá? Então, se os 2 tivessem trabalhado de forma conjunta, façam o mesmo serviço, tá? E para montar a equipe, né, seleciona o código do funcionário e clica em incluir e adiciona ele à equipe. Tá? Bem tranquilo para montar a equipe. Certo? Estrutura funcional, a gente utiliza esse botão para mim visualizar como ficou a estrutura de cadastramento, tá? Poderia aqui pesquisar só de uma área executante, por exemplo. Então, aqui mostra toda a estrutura de cadastramento que tem. As áreas executantes, cada área executante vai ter as suas origens, né? Dentro das suas origens tem as funções, dentro daquela área executante, e a gente tem também quais os funcionários que pertencem àquela função. Então, aqui mostra toda a hierarquia de cadastro, tá? Por área executante. E aí tu consegue ver depois como está montada, tá? Mais para construir, certo? E aqui na disponibilidade, tá? Tem o botão de disponibilidade de mão de obra. Serve esse botão, tá? E consultar o tempo de para uma data específica. Por exemplo, tá? Na semana que vem eu vou ter uma confiança. Eu quero ver quantos funcionários eu tenho disponível para aquele dia ou para aquela semana, tá? E quais a carga horária de cada um. Tá? Eu vou botar a data de hoje, até para a gente já... Ó, o que eu tenho disponível hoje? Cheguei amanhã, ordem de serviço, eu quero ver se está de volta hoje. Está disponível para trabalho. Tem dentro da manutenção. Vou colocar a data, tá? Posso contar por uma área de tudo, tá? Quando eu clico em pesquisar, aqui ele vai pesquisar de áreas que eu tenho. Então, tudo que tem disponível na manutenção terça-feira, hoje, é de obra. E eu vou abrindo e vou atualizando. Tá? Aí aqui eu abro. Tá?
Tá, e aí assim eu vou utilizando aqui, ó. Pode ver que esse funcionário 03, ó, 0003 aqui, ó, ele só tem 3 horas hoje. Foi o lançamento que a gente fez no tempo. Então, a ausência do impacta aqui. Então, eu fiz o lançamento da ausência lá, automaticamente eu vou dizer que o assistente disponível por 3 horas e 30. Certo? Então, mais aqui é para consultar. E aqui não interfere na hora de ordem de serviço. Então, se eu já lancei hora, eu nota em serviço funcionário, não vai impactar aqui. Mas é para consultar do dia mesmo, principalmente do dia futuro, tá? Relacionada à mão de obra, ficou alguma dúvida? Tranquilo. Tá? Beleza, então. A gente vai ver a questão de máquina. Então, aqui, dentro da estrutura, é onde a gente faz o cadastro da subdivisão da empresa. O Sigma, tá? Oferece 4 níveis de cadastramento. O primeiro nível é o nível do departamento. Tá? Então, é o nível máximo que vocês podem utilizar aí. Eu não sei se você já tem, mas se quiserem comentar algo diferente a isso, como vocês subdividem a empresa de vocês, tá? Serve para localização dos ativos, serve para vocês utilizarem como filtro de pesquisa depois, tá? Então, além de vocês terem a rastreabilidade, vocês também conseguem utilizar para filtrar, por exemplo, dentro do meu departamento industrial, eu tive quanto tempo de máquina parada, dentro do meu setor, o setor do outro, tá? Então, aqui vocês conseguem isso, tá? Vão conseguir ter essa chance lá de utilizar como pesquisa, tá? Então, o departamento é o primeiro nível, tá? Então, por exemplo, vocês podem utilizar a unidade de vocês como empresa, podem utilizar o departamento para separar departamento industrial de departamento administrativo. Tá? Então, aí vocês podem achar melhor. Dentro do departamento, aqui, eu vou cadastrar o departamento industrial, tá? Coloquei um código aqui, tá? 3 códigos, 3 letras, tá? Então, Enter. Coloco a descrição e salvar, tá? Disponibilidade de máquina. Ele vai calcular conforme eu for vinculando as máquinas lá depois, tá? Depois, na hora que eu pegar os ativos principais. Total de custo de faturamento são metas que eu posso colocar. Eu determino total de faturamento da empresa, porcentagem que é diferente a manutenção. E disponibilidade de máquina. Tá? Então, aqui eu consigo colocar metas de disponibilidade de máquina também, tá? Por mês, tá? Então, aqui são metas que eu coloco, tá? Dados adicionais do departamento, com endereço, contato, informações adicionais que eu posso ir acrescentar, até mesmo um responsável. Tá? Então, informações básicas aqui. Então, básico mesmo, fundamental mesmo, é só o código e a descrição. Tá? Deixa eu salvar. Dentro do departamento eu vou ter os setores. Tá? Então, que é o meu segundo nível. Vocês querem dar um exemplo que vocês têm definido, vocês já têm isso já definido, ou querem até uma opinião definida? Então, na verdade, a gente estava conversando sobre isso ontem, né? Sobre como que a gente ia definir essa questão.
mas não tinha nada pré-definido ainda, entendeu? Sim. A gente conversou um pouco sobre a questão das tags de equipamento também, como que a gente ia estar fazendo, mas ainda não decidimos nada ainda, né? Até a gente queria tirar essas dúvidas depois, conforme fosse chegando nessa parte com você, como que a gente poderia estar, por exemplo, como que a gente poderia estar criando as tags de equipamento, quantas letras são necessárias, quantos dígitos tem que ter. Não, tranquilo. Ali depois, aí, quando a gente entrar nessa parte dos ativos, tá? Aí a gente comenta em relação a isso, qual é o padrão que a gente utiliza no Sigma, até para vocês entenderem. Sim. O padrão aqui também padrão, a gente sempre utiliza 3 ou 4 dígitos para departamentos, tá? Então, sempre letra maiúscula também, para evitar qualquer problema em relação à notificação. E aí vai fazendo os vínculos, tá? Então você poderia, né, colocar a empresa como um todo, subdividir por setores a empresa, como eu comentei, dentro do industrial você vai ter setores, né? Dentro dos setores vocês podem ter processos diferentes, tá? E aí dentro desses processos ainda vocês podem ter células. Então são 4 níveis. Na parte administrativa, vocês poderiam, por exemplo, utilizar para controle administrativo. Departamento administrativo, setor, vocês utilizar o nível de setor para cadastrar prédios, tá? Ou salas, como vocês quiserem, tá? Ou até mesmo RH, diretoria, tá? E aí não precisa pegar nível de processo, tá? Que é o terceiro nível. Então não tem uma obrigatoriedade em relação a isso. Eu cheguei num departamento, eu cheguei ao 4º nível, que é até célula, e no outro não. Se até para vocês, o controle interno de vocês, para um departamento, para um setor, eu tenho que ter um controle maior, uma rastreabilidade maior do meu ativo, beleza. Ou se para mim, se o departamento já é o tranquilo, tá? Então, essa questão da hierarquia que vocês têm que ver o que é importante para vocês controlar, tá? Porque isso vai impactar principalmente para extrair gás de relatório, né? Então, até para do próprio mantenedor, saber onde é que está o ativo localizado. Então, essas questões aí, mais essas, nesse sentido que funciona a parte de subdivisão da empresa, tá? E aí, ali a gente tem explicações também. Tá? Então, aqui, nível de setor, tá? Vou dar um exemplo. Então, setor de embalagem, tá? Então, aqui coloquei o setor de embalagem, vou indicar qual é o departamento para qual ele pertence. Mesma questão aqui embaixo, tá? São indicadores que eu posso ter para esse setor. Dados adicionais também, parte de localização, acrescentar aqui também. Então, mas o principal é o código, a descrição, o departamento onde ele está vinculado, tá? E em salvar está registrado o setor. Processo, tem a mesma questão, tá? Setor de embalagem, eu tenho processo de embalagem 0, por exemplo. Então poderia ter embalagem manual, embalagem, processo de embalagem manual e processo de embalagem maquinado. Fica a critério, tá? Dando exemplos, poderiam subdividir. E aí aqui eu posso indicar qual setor que tem. Embalagem. Também indicadores, tá? Que vocês podem preencher. Então, básico ali, coloquei o eu posso chegar nível de
tá? Também vou colocar certinho, tá? Coloco a descrição, qual processo ela pertence, automaticamente ela já vai indicar o setor e vai indicar o comportamento, tá? Então vai ter ali tudo registrado, tudo histórico. Eu vou pegar até 4 níveis de subdivisão da minha estrutura da empresa, tá? Para vocês entenderem, tá? Eu tenho aqui a árvore digital, vou mostrar aqui para vocês como que é, para vocês entenderem em relação a... Tá, aqui, ó, vou pegar o departamento industrial, para eu cadastrado aqui. Vou agrupar. Então, aqui é a hierarquia de cadastramento. Tá? Departamento industrial, tem os setores, tá? Então, aqui é o setor de devolução, setor de injeção, por exemplo. Vou pegar aqui então, dentro do setor de injeção, eu vou ter os processos, dentro de injeção de alumínio, como injeção de magnésio, tá? Dentro da injeção de alumínio, tem gravidade e pressão. São as células. Dentro das células, eu vou ter as máquinas, tá? Aí eu vou ter o vínculo, ó, injetora 01. Na injetora 01 eu tenho aqui os sistemas. Dentro de cada sistema eu vou ter os equipamentos. E aí os sintomas referentes a cada um, cadastramento. Tá? Então essa aqui é a hierarquia de cadastro, tá? Então aqui os 4 níveis de divisão da empresa. Departamento, processos e células, e aqui os 3 níveis de divisão do meu ativo. Máquina, que é o ativo principal, tag, que é a subdivisão da máquina, o sistema do de máquina, tá? Eu comparei aqui com o sistema mecânico, sistema elétrico, e dentro de cada sistema tem os equipamentos, tá? Mas isso a gente vai ver mais aqui à frente, ok? Aqui ainda, eu posso cadastrar o centro de custo que eu tenho, tá? Então, o centro de custo que vocês utilizam, vão querer utilizar o custo, poder extrair relatório, gráfico de custo, como é que vai ficar aí essa questão para vocês? Já tem isso definido também? Então, no momento ainda não, viu, Franciel? Eu não sei como que é. Essa parte de custos aí a gente não chegou a conversar ainda. Não sei se a gente vai fazer dentro do sistema Sigma, se vai... Porque eu não sei se está vinculado ao almoxarifado também junto com o sistema, então não sei se isso vai puxar ou não, entendeu? Entendi. Entendeu? Para controle de estoque, vocês têm um outro software que faz isso. Isso. Então eu não sei como que vai estar vinculado essa parte ainda. Vocês não definiram ainda se vão fazer integração, se vão gerenciar tudo pelo Sigma? Essa parte aí, quem tá cuidando é o Franciel daí, né? Tá, tranquilo. Então, eu não sei te dizer ao certo como que vai ficar isso daí. Tá, não, beleza. Mas a questão de centro de custo, eu acho importante para a gente puxar o custo de cada setor, né? Isso. Eu não sei como é que é o centro de custo de vocês aí, né? Porque depende, varia de empresa para empresa, né? Tem empresas que tem o centro de custo da própria máquina, tem empresas que tem o centro de custo de manutenção, né? Que daí nesse caso ia cadastrar o centro de custo de manutenção. Ou tem empresas que utilizam o centro de custo por departamento, ou até mesmo por setor, né? Então, o que vocês precisam saber, então, em relação ao centro de custo? Vocês vão cadastrar o centro de custo, tá? Referente ao que é definido internamente para vocês. E depois, lá no cadastro do ativo, vocês vão vincular o centro de custo, tá? Aquele ativo, porque depois, na hora de abrir a ordem de serviço, vocês vão abrir para o ativo, né? E aí, no ativo, vocês vão ter a informação da localização onde ele está, qual é o centro de custo a qual ele pertence, para poder classificar depois o gasto em relação. Se não medir custo, vocês podem medir tempo de hora trabalhada. Por exemplo, eu quero saber no centro de custo industrial quantas horas trabalhadas eu tive. Porque às vezes muitas empresas, tá? Elas não têm o controle do HH em si, né? Não tem o HH em si. Porém,
e um valor médio geral da hora de manutenção. Por exemplo, 40, 50 reais é o valor médio geral da hora de manutenção. Então, eu quero saber quantas horas gastas de trabalho eu tive em determinado centro de custo para mim poder fazer esse cálculo, né? Não vou tirar ele num relatório específico no Sigma, mas vou utilizar o Sigma para poder tirar esse valor, através das horas trabalhadas. Então, eu posso filtrar por centro de custo, tá? Então, tem várias formas de se utilizar em relação a isso. Certo. Então, o cadastro de centro de custo ele é bem básico também, tá? A diferença aqui, ó, vou cadastrar centro de custo industrial, tá? Vou ter aqui código do centro de custo, né? Dou um enter, cadastro, qual é a descrição dele. Aqui ele já tem vínculo, tá? Porque eu já vinculei esse centro de custo a essas máquinas, certo? Só por isso que ele apareceu aqui. No caso de vocês, ele ainda vai aparecer em branco, porque vocês não têm informações ainda, tá? Certo. E aqui, clique em aprovar, tá? Então, o cadastro aqui também. Cadastro de máquina, a gente utiliza, tá? Tem um botão aqui no Sigma. Pode ser utilizado para redes, tá? Rede de ar, rede de água. Então, aqui, ó, malha de ar comprimido, por exemplo, tá? Aí vocês podem estar cadastrando e vinculando depois elas a uma tag, tá? Alguma informação que vocês queiram colocar. É muito pouco utilizado, tá? Porque geralmente na rede de ar comprimido, o que a gente cadastra? A gente cadastra a base dela lá, né? Que é onde tem o motor, tem a bomba, o compressor, tem a casa de máquinas lá. E a rede como um todo ali mais é a tubulação. A tubulação, aí pode cadastrar ou algo nesse sentido. Não teria por que cadastrar a malha, tá? Mas tem a opção, aí se vocês preferirem, quiserem cadastrar, tá? E depois vocês podem também utilizar como filtro de pesquisa depois, tá? Então, essa aqui é a parte de estrutura, tá? Então, é os 4 níveis de divisão que vocês têm na parte estrutural, questão do centro de custos, né? Malhas e aqui a árvore industrial, vocês podem visualizar a hierarquia, tá? E o cadastro virtual vocês também conseguem visualizar. A diferença é que aqui ele separa, tá? Ó, certo. Estrutural, até o nível de célula, tá? Ele vai mostrar aqui só até o nível de célula. Pode ver que ele pega aqui, ó. Até o nível de célula. Processo. Para no nível de célula. Então, parte estrutural. Aqui tem a parte máquina industrial. A máquina industrial que ela pega da máquina para baixo. Tá? Ó, toda a listagem de máquina. Abre a máquina, as tags, o que tem dentro de cada tag, que é os equipamentos. Certo? Então, aqui ela diferencia lá o que é estrutural do que é industrial. E aqui na árvore industrial, ela pega e mostra toda a hierarquia de cadastro. Depois de pronto, tá? Beleza. Então, aqui no pilar de ativos. Tá? Deixa eu abrir aqui. Eu tô na... manual aqui de ativos. Esse manual também, eu não sei se vocês receberam ele impresso, que vocês poderiam acompanhar também. Tem um manual que vocês poderiam acompanhar em relação a isso também, tá? Certo. Se vocês não receberam ele impresso... Não recebemos ele, não. Não? Vocês têm ele em PDF no banco lá, tá? Tá. Dentro da pasta do Sigma, né, vocês vão encontrar ali como manual de PCM. Eu não sei se você já tem o aplicativo do Sigma instalado na máquina de vocês. Eu tenho na minha máquina só no momento. Só que ela não está aqui agora, está indo para a sala. Não, tranquilo. Quando chegar lá, tá? Tu pode clicar com o botão direito no aplicativo, ele vai aparecer abrir local do arquivo, tá? Sim. E lá ele vai abrir a pasta de instalação do Sigma, e lá dentro dessa pasta de instalação do Sigma, vocês vão ter essa...
Beleza. vão ter esse manual, tá? Ó, aqui, ó, cadastro de máquina, tá? Questão de codificação, tá? Ó, por isso que eu tenho aqui, ó, como vocês podem utilizar, tá? Então, um exemplo de como de codificação de máquina, dá 3 letras e 3 dígitos, tá? Ou 4 dígitos, aí vocês variam a necessidade da hierarquia de vocês, tá? Certo. Ó, aqui é o cadastro da máquina, aqui é os vínculos, tá? Vocês não precisam colocar no cadastro do ativo, tá? Vocês não precisam colocar no código dele a localização, por exemplo, né? Ah, de qual setor ele vem, qual cela, toda aquela para não ficar aquele código extenso. Por quê? Isso vocês têm já no próprio vínculo do cadastro aqui, tá? Então aqui, ó, vou abrir aqui para vocês verem, tá? Pontos principais. Então, o que a gente sempre indica? Cadastro de família, tá? Então, a gente vai fazer o cadastro da família primeiro, tá? Então, por exemplo, dá um exemplo de uma máquina que vocês tenham aí, que vocês gostariam de fazer esse exemplo. Desempilhador automático. Como? Desempilhador automático. Tá, desempilhador. Isso. Tá, então a família, tá, vai ser eu vou botar aqui, ó, família dos desempilhadores. Tá, desempilhadores. Tá, esse é o nome da família. Tá, eu botei o código aqui em cima. Aqui eu vou escolher o tipo, tá? Máquina, tag ou equipamento. E esse aqui é para máquina, que é o ativo principal. Tá? Posso acrescentar aqui dentro da família um código de intervenção, que a gente vai ver mais à frente. Prioridade de atendimento, que a gente vai ver mais à frente. Criticidade dessa máquina, tá? Vai ver mais à frente, para depois todas as máquinas terem a mesma questão. Norma, tá? Se tem alguma norma, alguma questão, né? Segurança a gente pode acrescentar. Ficha técnica depois a gente vai ver também, tá? Pode fazer ficha técnica para a família. Cadastros de peças, sintomas, serviços, tá? Pontos de lubrificação. Tudo isso a gente pode cadastrar para a família e automaticamente, quando eu setar a família numa máquina, ela vai setar lá as mesmas informações para todas essas máquinas, tá? Então, criei o código da família. Então, inicialmente, o que eu preciso é ter a descrição, indicar o tipo dela, né? Tipo de família que eu estou utilizando. Então, aqui o tipo de máquina e a sigla automaticamente ele puxa por aqui, tá? Aqui, clica em salvar. Tá? Então, cadastrei a família. Outro ponto importantíssimo de cadastro, tá? É a carga máquina. Antes de cadastrar a máquina, a gente faz o cadastro das cargas máquinas, né? Então, que é a escala de trabalho da máquina. Tá? Através dessa escala de trabalho que a gente vai conseguir medir disponibilidade, tá? Então, MTBF. Então, a gente precisa ter essas informações para poder medir a escala de disponibilidade, confiabilidade e MTBF da máquina. Sem a escala de trabalho, eu não tenho tempo de máquina parada, eu não consigo utilizar esses indicadores. Então, para mim, cadastrar a escala da máquina, a escala de trabalho, tá? Então, quais os turnos de trabalho que vocês têm aí para os ativos de vocês? O turno, vamos lá, eu acho que o turno vai ser vamos por aí, das 5h30 a 1h30, vai ter um turno só por enquanto. Ela só está trabalhando das 5h30 até a 1h30, das 5h30 da manhã a 1h30 da tarde? Isso, vai ser provavelmente seria isso. Não tá definido ainda, sabe? Mas vai ser em torno disso. Tá, não, tranquilo. Só para vocês cadastrarem aqui. Eu vou botar, ó, turno 1, tá?
ou turno manhã. Tá, vou botar turno manhã. Aqui é a escala de um trabalho como um todo, tá? Vocês podem fazer por turnos também, tá? E anexar mais de um turno lá na máquina. Ou vocês podem colocar a escala de trabalho do dia todo dela, tá? Nem no caso, essa máquina ela vai trabalhar das 5h30 a 1h30 da tarde. Tá? É esse horário que vocês vão contar de disponibilidade em relação a ela. Tá? Mas pode ser que tenha máquinas que trabalham 24 horas por dia, tem máquina que ela vai trabalhar 2 turnos, então ela começa às 5h30 da manhã e vai até às 22h30. Então tá, aqui ela é baseada no dia, tá? Então que nem aqui, por exemplo, esse turno da manhã eu vou colocar o início, tá? Que nem vocês comentaram, 5h30. E o término às 13h30. Tá? Clique em preencher, ele vai preencher todos os dias. Ah, mas no sábado e no domingo eu não tenho. Sábado tem? Não. Tá. No sábado não vai ter. Então eu apago o sábado e vou apagar o domingo, tá? Sábado e domingo não tem. Tranquilo aqui. Por exemplo, eu tenho uma parada já programada para essa máquina, já todo dia ela para 10 minutos para limpeza. E isso eu não quero que conte na indisponibilidade de máquina. Eu posso programar aqui, tá? Colocar o código da parada, tá? A descrição e indicar o tempo, tá? Por exemplo, código 01, descrição da parada aqui. Então, parada para limpeza. E o tempo de parada lá, já pré-estabelecido para aquele turno, é de 10 minutos, tá? E aí eu clico aqui calcular. Ele automaticamente já vai preencher lá o tempo, tá? Já vai descontar 10 minutos por dia aqui dessa escala lá na hora da disponibilidade da máquina, tá? Clique em salvar, tá registrado. Bem simples aqui também, tá? Ficha técnica também já posso cadastrar. Essa ficha técnica eu posso fazer por família, tá? Então aqui, ó. Vou utilizar desempenhadores, tá? Olha, não, esse grupo ele não tem ficha técnica. Tá? Ele não tem ficha técnica aqui. Onde é que eu faço para cadastrar essa ficha técnica aqui, tá? Coloquei o código, dou um Enter. Ele vem aqui, ó, cadastro de itens. Aqui eu já tenho itens pré-cadastrados, tá? Mas provavelmente vocês não vão ter aí no banco de vocês, vai estar zerado. Então, para vocês cadastrarem, tá? Aqui vocês vêm aqui incluir. Ele vai calcular esse código automático aqui, conforme vocês vão incluindo, ele vai cadastrando. Então, vocês podem botar todos os itens que vocês querem, independente se é para essa família ou não, tá? Então, vocês vão cadastrar todos os itens possíveis de ficha técnica que vocês querem ter, tá? Vou botar aqui teste, tá? Só para mostrar para vocês. E calcular, tá? Aí ele fica aqui registrado, ó. Todos os itens. Aí eu quero montar a ficha técnica referente às desempilhadoras, tá? O que eu faço? Aí sim, aqui eu vou cadastrar o fabricante, vou selecionar. Eu quero saber fabricante, data de fabricação, modelo, capacidade e potência, tá? Eu quero saber essas informações aqui na minha máquina. Aí aqui, ó, seleciono os itens que eu quero, que façam parte dessa ficha técnica e clico aqui, ó, adicionar item, tá? Ó, 5 itens incluso com sucesso, tá? Pode ver que quando eu for aqui na aba aqui embaixo, ó, de ficha técnica, ele já montou aqui, tá? Então já tenho pré-definidas as informações que eu quero ter na ficha técnica. Eu posso botar os valores por família ou lá o valor por máquina depois, tá? Eu vou mostrar como a gente faz o valor por máquina lá depois. Então, cada máquina vai ter a sua, ela é da família das desempilhadoras, mas cada uma vai ter os seus valores, né? Vai ter o seu fabricante, a sua data de fabricação, o seu modelo, tá? Então, montei a ficha técnica, já está salva lá. Clico em salvar aqui, tá? Aí eu vou fazer o cadastro da máquina, tá? Então, aqui, ó.
Vou utilizar os 3 primeiros códigos da família. Ó. E aí eu utilizo o numeral para mim diferenciar uma da outra. Dentro das desempregadoras, eu vou ter 004, tá? Então, aqui a questão do numeral. O importante é manter sempre o mesmo padrão em relação ao nível de cadastro da máquina. É bom vocês avaliarem, por exemplo, eu vou ter uma família de máquina que vai ter mais de 3 dígitos, por exemplo, vai passar de 100 máquinas. Né? Posso ter ou não posso? Posso ter. Então eu vou utilizar 3 códigos, porque eu posso chegar até 999 sem alterar padrão. Tá? Então eu uso 3 numerais. Então aqui é que eu vou realmente definir a desempilhadora 001, 002, 003 e assim por diante, tá? E aí na descrição eu coloco a descrição de cada uma, tá? Por exemplo, a 001 é a automática. Desempilhadora automática. Tá? Aqui eu vou vir com a família, o centro de custo, tá? Quem já cadastrou. E aqui a parte estrutural que a gente cadastrou lá, tá? Então aqui, ó, célula eu vou utilizar o processo de embalagem, tá? Que é o cadastro que a gente fez lá, automaticamente, ó, puxa qual setor, qual prédio, tá? Qual departamento, tá? Então já buscou a minha hierarquia de cadastro do ativo, tá? Outra informação importante, então, aqui, é no cadastro, carga máquina. Eu tenho que colocar aqui. Ó, turno manhã que a gente utilizou, tá? Automaticamente ele já preenche aqui no campo dos dados técnicos, tá? Quando eu salvar esse cadastro dessa máquina, ele já vai ficar setado aqui, ó, de horas, tá? Outros cadastros que a gente pode inserir, sintomas que apresentam essa máquina, peças que apresentam essa máquina, que essa máquina possa vir a ter, tá? Então, sintoma, eu vou selecionar o sintoma e incluir, tá? Esses sintomas eu já tenho cadastrado, a gente pode ver ali no próximo pilar ali em relação a isso, tá? Peças, eu tenho que ter cadastrado lá no almoxarifado. Em relação à integração de estoque, vocês vão ver depois como vocês vão fazer, né? E aí, se tiver esses cadastros, as peças já podem vincular. A carga máquina, que ela é de suma importância, a gente poder medir disponibilidade, TBS, então a parte de indicadores, tá? Pontos de lubrificação. É importante quando eu tenho uma rota de lubrificação. Mas depois, quando a gente entrar lá na questão das programações e entrar lá na lubrificação, a gente volta a conversar sobre esses pontos de lubrificação. Tá? Aqui abastecimento é para consulta mesmo. Tá? O cadastro atual também mais para questão de consulta. Aqui tem outras consultas também, tá? Mas, inicialmente, para ter o cadastro inicial da máquina, são essas informações que a gente precisa, tá? A carga máquina, aí a localização da onde ela se encontra, se eu já tenho família e centro de custo, já tenho, tá? Criticidade, a gente vai ver que tem o algoritmo de criticidade que vai auxiliar na questão de cadastramento de criticidade de máquina. E o número de patrimônio dela, se você já tem, né? Vocês podem colocar o número de patrimônio dela, tá? Cadastrei carga máquina, tá tudo certo, vou salvar e tá registrado o cadastro da minha máquina. Aí eu vou vir aqui e posso acrescentar mais informações, ó, pode ver que ela já ficou o código em verde, tá? Aí eu vou inserir informações, imagens, tá?
Mesma questão, vou lá, nova imagem, busco o local da onde está a imagem, tá? Olha, aqui o local, eu vou escolher o arquivo, onde eu quero. E aí escolho a imagem que quero e fico lá na ordem de serviço. Tá? Aqui eu vou poder imprimir o histórico dessa máquina depois, né, conforme estiver indo as execuções, ver as ordens de serviço que ela tem, ficha técnica. Ó. Ficha técnica, ela abre a ficha técnica. Aqui eu vou colocar ó, a ordem que eu quero visualizar. Lembra que a gente cadastrou a ficha técnica, as descrições do que eu quero saber, mas eu não cadastrei a informação para cada uma. E aqui no próprio cadastro da máquina eu posso colocar essas informações, tá? É a ordem de visualização. Vou chutar aqui, tá? Eu não sei fabricante, tá? Data de fabricação. Conteúdo. Sei lá. 20 de 2015. Tá? Modelo. Fecha. Potência. Sei lá. TV. Capacidade de carga, por exemplo. E tá? Ele tá apontado os valores já estão ali preenchidos. Tá? Posso até imprimir essa ficha técnica se você quiser. Ó, todas as informações aqui na ficha técnica conforme eu preenchi. Tá? Aqui tem outros indicadores, MTBF, TTR, facilidade. Tá? Então, a gente pode consultar também. E tem a mesma questão aqui, tá? Máquina desativada. Então, no caso, essa máquina não foi desativada, eu não faço a exclusão dela. Eu inativo ela para que eu não perca histórico nem nada referente a ela. Tá? Aqui, esses indicadores que mostram que esses indicadores são setados mensalmente, tá? Então, ele vai mostrar os valores mensais. Aviso de OS pendente, ele vai avisando conforme tem OS pendente dessa máquina. Tá? Esse valor aqui eu posso alterar lá no cadastro, tá? Vale uns parâmetros para vocês que deterem em relação a esse cadastro, tá? Aí fiz aqui, cliquei em salvar, tranquilo, tá? Aqui, ó, no Action, parâmetros. Os parâmetros do sistema, eu vou mostrar duas questões que aqui, ó. Tem dentro do parâmetros na OS, aba geral, configurações. Configurações, eu tenho aqui, ó, período de trabalho de cálculo. Mensal, trimestral, semestral, mensual. Que é as informações que mostram ali no cadastro da máquina lá em cima, tá? E aqui também, ó, a OS aberta versus OS concluída no mês. No trimestre, elas vão para as abertas e as concluídas no trimestre. E assim por diante, tá? Então, aqui eu posso alterar o que eu quero visualizar aqui. Não só aqui, mas como todo também, tá? E aqui em cima eles são cumulativos. Tá? O pendente, S pendente é acumulativo. Conforme for tendo a S pendente, for tendo solicitações de serviço pendente, vai acumulando. Tá? Outro campo aqui que também a gente utiliza bastante em relação ao cadastro, tá? Então, antes de vocês começarem a cadastrar, verifiquem aqui, ó, na inscrição de máquina, se está esse campo setado. Tá? Porque isso, o que isso quer dizer? Se esse campo tiver setado aqui,
quando vocês cadastrarem uma máquina nova, o sistema sempre vai cadastrar uma tag diversa, tá? Então ele sempre vai inserir uma tag diversa. Aí você tem que ver se vocês querem cadastrar esse tipo de cadastro ou não, né? Então aqui no inclusão de máquinas, a gente vai cadastrar as máquinas, vocês vão ver se o sistema está registrado. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo. Eu? Importante, tá? Nível de máquina, que já é o meu nível de ativo principal, por ele eu já consigo ter todo o gerenciamento, tá? Não tenho a necessidade obrigatória de cadastrar tag e equipamento. Tag e equipamento eu cadastro para mim poder ter uma rastreabilidade maior do problema, né? Dentro da minha máquina eu separar o problema também, né? Então eu posso utilizar esses cadastros para facilitar, tá? Por exemplo, né? A tag, o que seria a tag para a máquina? Dentro dessa desempilhadora, por exemplo, vocês podem ter o sistema mecânico, ter o sistema elétrico, e quando vocês falaram que ela é automática, provavelmente vocês têm o sistema eletrônico dela também, tá? E aí vocês podem cadastrar, né? Dentro do sistema mecânico, vocês vão ter uma carreira. Dentro do sistema elétrico, por exemplo, um motor de acionamento. Dentro do sistema eletrônico, provavelmente tem um CLP, um inversor de frequência, né, que seriam os equipamentos. Tá? Ou equipamentos, você tem que ver como vocês vão separar em relação a isso também. Para cadastrar a tag, então aqui no caso da tag, né, e aqui vai colocar cadastrar, por exemplo, sistema mecânico. O cadastro código, sistema, e aqui eu coloco a qual. Ó, aí ele pergunta se eu quero buscar todas as informações da máquina. Então ele vai buscar todo o histórico da máquina, tá? Dados técnicos, eu tenho aqui que eu posso acrescentar. Cadastros, também posso acrescentar, imagens, consultar, tá? Então aqui mesmo a questão lá do cadastro da máquina, tá? Então aqui para mim subdividir a minha máquina, tá? Afeta a produção, né? Se abrir uma ordem de serviço para ela, vai afetar a produção. Eu quero ter aqui registrado, posso registrar. E aí eu faço o cadastro aqui, salvar, tá? E aí o equipamento, tá? O equipamento ele é um pouquinho diferente, certo? Então, o equipamento propriamente dito é o motor, motorredutor, painel elétrico, tá? Inversor de frequência, é o que sofre a manutenção, tá? Então, por exemplo, aqui ó, o motor 001, tá? Dentro do motor, eu vou indicar qual a tag que ele pertence, né? Ele já vai puxar automaticamente todas as informações, ó. Vou alterar aqui a tag dele. Tá? Aí eu coloco a família. O motor ele pode ter uma família diferente, né? Porque esse motor ele pode estar no desempilhadora 01, mas ele tem as mesmas desempilhações que pode ir para desempilhadora 02. Tá? Então aí eu posso alterar a localização dele aqui, ou se eu quiser ter o histórico dessa movimentação dele, eu tenho a botão de transferência, tá? Vou mostrar ali para vocês depois.
ativo, se ele está ativo na máquina. Então, questão de patrimônio referente a esse motor, tá? Valores, motor, técnica, garantia, tudo isso eu posso cadastrar para vincular, tá? Cadastros, também, imagens, ficha técnica também, tá? Motores, tá? Então aqui eu tenho todas as informações para ele, tá? Então a diferença, tá, do motor, ele tem vínculo com uma máquina, ele está lá naquela máquina, tá trabalhando lá, mas ele pode sair de uma máquina para outra e levar o histórico que eu tive de manutenção com ele, tá? De onde é que eu faço isso? Tá? Quando eu quiser trocar um equipamento de local, eu tenho a aba de transferências aqui, tá? Aí eu seleciono o equipamento que eu vou transferir, né, de lugar. Tá? Equipamento a ser substituído. Se eu quiser que ele assuma as programações do equipamento a ser substituído, eu coloco, tá? Se eu não quiser, se eu só quero mudar um pelo outro, eu faço primeiro o procedimento num, depois o procedimento no outro, tá? Olha, eu clico Enter, ele vai habilitar. E a tag de destino é o local para onde eu vou enviar ele, tá? E se for para destino externo, para alguma manutenção, eu posso colocar aqui, certo? Então, tirando ele de uma máquina, estou destinando ele para uma manutenção externa, eu posso colocar aqui um destino externo. E aqui fica todo o histórico de movimentação que eu tive desse motor depois, tá? Ou dos motores, depois de movimentação que eu tive desse motor. Tá ok? Então eu posso utilizar aqui, só colocar o tag de destino, para ele calcular e vai ficar registrado, vai fazer a troca, tá? Vou botar aqui um qualquer, tá? E aqui você atualizou lá, certo? Outros campos, outra questão aqui importante, tá? Algoritmo de felicidade. A gente vê o equipamento da própria. Aqui o sistema ele traz pronto o algoritmo. E aí vocês vão preencher conforme. Então, ó, vou fazer para a máquina, vou fazer para a empilhadora lá 01, tá? Aqui, ó, podem ver que o sistema já tem segurança e meio ambiente. O que eu vou ter de disposição, tá? Assistente pessoal para agricultura do meio ambiente, danos materiais. Ele é criticidade A. Exposição ao risco ao meio ambiente ou de patrimônio, ou em relação à segurança e meio ambiente, essa máquina ela não oferece nenhum risco. Tá? E aí, conforme eu for preenchendo, vai habilitando os outros campos. Tá? Ó, conforme a hierarquia aqui, ó, referente à segurança e meio ambiente, qualidade e produtividade, se eu indicar que ela é A, automaticamente ela já vai cair para o nível de criticidade preditiva nível alto, né, valor de criticidade. E aí, conforme eu for respondendo, aqui vai me Então ele pergunta em relação à qualidade e produtividade. Ele gera produtos com defeito, redução da velocidade de produção, tem uma variação da qualidade, da produtividade ou não afeta. Taxa de ocupação do funcionário, perdão, da máquina. Ela atua 24 horas por dia, 2 turnos ou um horário administrativo, né, que é o caso aqui, ou ocasionalmente, né, ou não faz parte do processo produtivo, é uma máquina que fica lá e é utilizada raramente lá, mas por questões não vão afetar a produção em si. Tá?
Oportunidade de produção, ela acessa todo o processo, a máquina gargalo, se ela parar para toda a linha para frente. Essa ela é uma máquina que, se ela parar, ela para parte do processo até chegar nela, trabalhar, ou depois dela conseguir trabalhar mesmo sem ela estar parada, ou ela não afeta. Tá? Frequência de quebra, intervalo menor que 6 meses, média de uma vez por ano, raramente ocorre. Em relação à mantenabilidade, né, entre o tempo de manutenção e o custo. Tempo e custo alto de reparo, tempo ou custo reparáveis são suportáveis, ou o tempo e o custo delas são irrelevantes. E aí, conforme, vou ficar aqui, automaticamente o sistema já me forneceu que nível de criticidade do 5, tá? Nível médio. Clicando em salvar, eu registro, tá? Já no próprio cadastro da máquina, tá? Então já fica lá setado. O cadastro do ativo já vai estar lá que essa máquina é nível 5, tá? Então isso vai facilitar depois, para na hora eu posso tirar até um relatório de cadastramento, ver os níveis de cadastramento, nível de atividade de cada máquina, para mim poder, na hora de montar os planos, ou até mesmo em relação a como eu vou montar as prioridades de atendimento. Tá? Então eu posso utilizar a necessidade também para esse controle. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Tá? Mapoteca, então, aqui ainda dentro da ativo, tá? É a minha biblioteca digital, tá? É onde eu consigo, tá, montar ali a minha biblioteca digital. Então, eu preciso anexar um manual, preciso anexar um PDF, um arquivo referente à máquina, layout de um departamento, layout de um setor, e eu quero ter tudo isso, né, dentro do Sigma, para mim poder depois ter, que é um local onde eu sei que eu vou pesquisar e eu vou achar o caminho onde está. Então, eu posso montar aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui do que eu já tenho cadastrado. Tá? Aí eu indicar se é para máquina, tá? Aí eu indico o código do desenho, a descrição, posso colocar formato, se ele tem algum fornecedor, né? E aqui, ó, eu indico, faço todo o cadastro, e aqui no anexo é onde eu vou buscar o caminho, tá? E vou inserir a informação ali. A mesma questão lá, busco o caminho da onde ele está e deixo registrado ali para mim pesquisar, tá? Então eu posso montar aqui minha biblioteca digital aqui, para depois, quando eu precisar pesquisar qualquer informação, né, de algum cadastro, no layout eu já tenho uma pasta destinada dentro do próprio cadastro do Sigma, tá? E aqui, tá, pessoal, a gente tem aqui também o pilar de planejamento da manutenção, tá? Para que esse pilar, o que esse pilar ele nos auxilia, tá? Então aqui é mais para nós termos, né, uma análise de causa-raiz, poder facilitar a nossa análise em relação aos problemas que acontecem nas ordens de serviço. Então eu tenho o cadastro do sintoma, sintoma é o primeiro aviso que a manutenção tem referente ao problema que está acontecendo no ativo, tá? Esse cadastro a manutenção faz e pode ser utilizado na produção na hora de fazer a solicitação de serviço. A manutenção setar lá, tá? Então, por exemplo, tá? Vou abrir aqui o cadastro do sintoma. Máquina não liga. O que eu posso cadastrar nesse sintoma de máquina não liga, por exemplo? O peso de atendimento. Se quando ele indicar esse sintoma de máquina não liga, automaticamente já está afetando a produção. Se eu tenho um tempo estimado para correção desse problema, eu posso colocar.
área executante, a qual, para designar já, a máquina não liga, geralmente manutenção elétrica. Já posso colocar área executante. Tipo de OS para esse tipo de sintoma, então é corretivo emergencial. E uma mensagem, que fica aparecendo lá, verificar a chave geral de funcionamento. Essa mensagem para o operador ou possa já estar visualizando essa mensagem, que, por exemplo, de emergência. Ele foi lá, tentou ligar a máquina não ligou. Ele não sabe o que aconteceu na máquina. Pode ser que tenha algum problema na chave geral, né? Não tá ligando, ou a chave geral não está ligada, né? Ou tem algum botão de emergência acionado, e aí, devido a isso, a máquina não consegue ligar. Ele pode ir lá visualizar se tem botão de emergência ou não, né, acionado, e aí, ao invés de abrir essa solicitação, se ele já visualizou lá, ele pode até cancelar em relação a isso, tá? Para o sintoma, eu ainda posso incluir nome técnico, sintoma, detalhamento, o que ele precisa fazer dentro desse sintoma, peças, ferramentas que ele possa vir a utilizar nesse sintoma, especialidade de atendimento, então a área executante, aqui a gente pode acrescentar que a área executante é a função, né? E até uma equipe de atendimento para esse sintoma, tá? A gente pode vincular tudo aqui, certo? Então, cadastramos o sintoma, clica em salvar, está cadastrado, tá? Então, é o primeiro aviso que vai ter lá, que é a máquina que a gente vai ter. Defeito. Então, aí já entra mais a parte do próprio contenedor, tá? Depois a gente vai ver na OS como a gente faz para lançar tudo isso também, tá? O defeito é o que a máquina, o que ela apresentou lá. Então, a máquina não liga. O defeito é, por exemplo, tá com mau contato, ou tá queimado, tá ou desalinhado, desgaste, desnivelado, emperrado. Não, vou botar aqui queimado, por exemplo, tá? Então, faço a descrição, é o código, entra, habilita para a descrição. Tempo estimado para reparo, tempo de reincidência, unidade da reincidência, a área executante responsável, tá? Tudo isso eu posso cadastrar, mas no cadastro é só o código e a descrição tranquilo. Lembrando, tá, pessoal? Campos aqui eu também, depois de vincular na ordem de pesquisa, eu posso utilizar a pesquisa está no gráfico na hora. Por exemplo, a máquina não liga quanto tempo de máquina parada eu no mesmo. É pelo sintoma de máquina ou pelo sintoma de queimado. Então, isso eu posso utilizar também, além de ter intervenção tudo certinha, preenchido no GPS, padronizado. Dá para mim consultar agora, eu também posso utilizar como filtro de pesquisa depois, tá? Então, defeito. Então, sintoma é o que a máquina está apresentando. Defeito foi o que ela ocasionou, o que ocasionou nela lá. A causa foi o motivo pelo qual aconteceu o defeito, né? Exemplo aqui, um curto-circuito acidental, tá? Vamos seguir na nossa linha de pensamento aqui de curto-circuito, por exemplo, tá? A causa, eu coloco aqui da descrição, código, então entra a descrição também. E aqui a solução foi o que a gente encontrou para resolver o problema. Então, aqui eu tenho o cadastro. Boas, cadastrado, calibrado. Então, eu posso colocar de uma forma mais sucinta. Eu posso fazer uma descrição melhor. Tá? Então, tá? Então, aqui é o código, dou um enter, clique em salvar, tá? Então,
faço esses cadastros, posso botar intervenções para consulta. Então, aqui, ó. A intervenção das injetoras, tá? Aqui eu adiciono uma solução, tá? Máquina não liga, devido a uma peça quebrada, devido a um curto-circuito, foi necessário fazer a substituição. Tá? Então aqui eu posso visualizar, então posso montar. Então isso aqui eu utilizo para pesquisar depois, tá? Posso pesquisar, posso montar, posso deixar isso padrão para tá? Ou mais para questão de padronização mesmo da manutenção, tá? Então, no início é um campo mais avançado que talvez eu não sei se vocês vão utilizar já de cara, né? Por estar começando a implantação agora e tudo mais. Sim. Mas, né, podem ir vendo, tá? Outro campo aqui que eu mostro sempre também é a programação diária, tá? Depois a gente pode voltar tá? Programação diária para montar a carta de serviço da manutenção. Tá? Separar por funcionário, né? As ordens que eu já tenho, tá? Então, por exemplo, ó, a gente está no dia 2. Ó, eu seleciono a data, ele habilita para mim preencher o cadastro, tá? Aí eu coloco a hora inicial, trabalho, hora final, código da ordem de serviço que eu já falei. Aqui, se eu já tenho funcionário cadastrado na OS, ele já vai puxar. Se eu não tenho, eu posso colocar, tá? Então, aqui eu vou montando, posso montar toda a carta do dia, por exemplo, da semana do funcionário, então, tá? Clique em confirmar, montando tudo, toda a carta que ordem de serviço. Tem aqui, daí depois eu vou poder imprimir o calendário, tá? Vou imprimir, pode utilizar mais. Tá aí a data prevista para execução, o código da máquina, qual é a OS, o código do funcionário, data de início e fim. Tá aí a descrição da OS lá, o que foi, tá? Então eu posso montar aqui, acrescentar várias ordens de serviço para um funcionário, até que depois, na hora de imprimir o calendário, tá? Posso filtrar aqui por data, posso filtrar por funcionário, posso fazer só desse funcionário. Tá? Então, vou montar aqui a minha carta de serviço. Tá? Depois a gente pode vir a voltar aqui, para quando a gente entrar na questão da gestão das ordens de serviço. Tá? Até aqui tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Tá? Então, vamos fazer uma paradinha para tomar um café. Um pouco aí, café um pouco aí, 15 minutinhos, tá? Aí, claro, por 10 e 5 a gente retorna. E aí a gente vai ver a questão de cadastro de estoque, alguns outros cadastros básicos e vai ver a questão da gestão das ordens de serviço também, tá? Combinado. Eita, até mais então. Até mais. Hoje, né? Você vai colocar informação.